Olá, seja muito bem-vindo às previsões para o signo de março. Fica comigo para você entender quais previsões você precisa assistir. Bem, primeiramente eu estou abrindo aqui para gente no YouTube o HC, que é o antigo Astroflix, que evoluiu e virou o HC. E como que você deve assistir às previsões aqui do mês de março, tá? Aqui eu venho explicando tudo que tem, manual de planetas retrógrados. Esse ano eu estou dando um mapa numerológico, cabalístico, tem meu e-book aqui de Feng Shui e tem previsões completas, ó, para coisas que ainda estão por vir nesse ano, porque nesse ano de 2025 a gente vai ter Júpiter em Câncer, Saturno em Áries, a gente tem mudanças cósmicas e mês a mês. Então, Lala, qual é a previsão que eu devo assistir? Se você não sabe, eu já ensinei, mas você já deve saber. Tem uma forma de você, na internet, calcular o seu mapa astral. Aqui eu ensino, ó, no astro.com, como que você deve fazer. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você verificar como que você pode fazer isso. Mas aqui, nessas previsões, você deve assistir a previsão para o seu ascendente, para a sua lua e para o seu sol, ok? Então, vale muito a pena você conferir aqui as previsões do seu ascendente, sol e lua. E quero mostrar também que no HC nesse ano tem muita novidade. Eu coloquei aqui embaixo, ó, deixa eu fazer uma pausa. Coloquei aqui embaixo que não dá para colocar aqui no YouTube nessa sequência. O que que a gente tem semana a semana, tá bom? Aliás, o HC tá aqui embaixo por um valor simbólico, tá? É apenas R$ 97, R$ 9 por mês. Clica aqui embaixo, tá? Agora vamos às previsões. O mês de março para Áries. Vamos entender um pouquinho desse mês. Esse mês é muito importante. Você vai entender o motivo já já. É um mês que traz um pouco aí de ansiedade, né? A gente observa uma certa ansiedade e isso muda, porque janeiro e fevereiro têm sido meses muito bons, né, para você, Ares. E por que isso acontece? A gente vai ter um eclipse na quarta semana, que é o quarto sábado, eu vou falar disso daqui a pouco. É um mês que Mercúrio entra em retrogradação, então no dia 15, que é o segundo sábado. Então, durante todo o mês tem um pouco desse agito, né? E o Sol também chega em Áries no seu ascendente, enfim. Vamos entender. Então, se por um lado a vida continua gerando para você agito e tudo mais, como eu falei, aqui a gente vê um mês de muita inquietação. Aí aqui fica um alerta para Áries aqui, em modo geral, independente do grau do seu ascendente, com questões financeiras de saúde, tá? Então, assim, o que que isso quer dizer? Se você já está sabendo que março pode ter questões de saúde e finanças, você vai saber o que fazer daqui para frente, né? Aí a gente sabe também que a gente fica até o dia 20, ou seja, as 3 semanas de março, com uma tendência a ter uma queda aqui de vitalidade, de energia, por isso que eu estou falando, tem que ter atenção nesse período, em modo geral. Então, assim, sono, alimentação, atividade física, excessos, né, vai dar provavelmente problemas aqui. Mas o que é interessante falar, como esse mês é um mês de muito agito, porque as coisas começam a melhorar para você em termos de vitalidade depois do dia 20, que é a terceira quinta-feira do mês. Então é importante você saber disso. Mas a gente vê que os finais de semana de março para Áries aqui, eles tendem a trazer uma renovação no romance, nos relacionamentos. Então isso é bacana como um todo. Esse é um mês que a gente vê várias questões significativas, reuniões importantes, negócios, novos projetos, e especialmente depois do dia 20, ok? Isso é interessante também para falar aqui. Aí a gente vê também uma mudança nos negócios, né? Mas a gente tem em março um eclipse solar que vai acontecer em 8 graus de Áries, então se você tem um ascendente até 5, a partir de 5 graus, de 5 a 10 graus você sente esse efeito. Tá bom, vou botar de 5 até mais ou menos 12 graus, você vai sentir o efeito maior sobre esse período, que é um período longo para você, que vai trazer muitas questões, né, envolvendo o trabalho, relacionamento, aquela potência, né? Mas a saúde fica um pouco abalada aqui em março, né? Beleza, então a gente vê todos esses inícios aqui. A gente vê um fluxo financeiro as 2 primeiras semanas de estabilidade como um todo, então as coisas tendem a financeiramente ficarem um pouco mais estáveis, né? Mas isso não significa porque financeiramente está estável que fisicamente você está. Então isso é uma outra coisa interessante para falar, então cuidado com esse excesso de gastos também imprevisto que tendem a acontecer. A gente vê uma espécie de sorte para você,
nesse período de março, e vai durar alguns meses isso, né? Empreendimentos, começar coisas novas. Então aqui você pode ter algum lucro, seja no teu negócio, seja um retorno qualquer. Então isso é bacana também para falar aqui. Em março, para você, tem todo um desejo aqui e uma característica de inovar durante todo o mês de março, especialmente porque a gente inicia março com Mercúrio em Áries, a gente inicia março também tem eclipse, né? Então traz toda essa energia, essa disposição, eu vou fazer acontecer no meu trabalho, na minha rotina. Então pessoas que querem melhorar, eu falei muito de saúde aqui, né? Mas pessoas que querem melhorar a saúde, eu sinto que março é um mês bacana para isso, especificamente a partir da segunda semana, dia 14 de março, então isso também é bacana para isso como um todo, né? Para quem está com questões de não saber muito bem o que fazer, março é um mês que tudo vai mudar para você, especialmente depois do dia 20. Então isso também é bacana, as portas vão se abrir todas que estavam fechadas, né? A gente vê uma oportunidade boa aqui para pessoas que querem fazer negócios de casa. Eu quero me mudar, eu quero comprar um imóvel, eu quero vender o meu imóvel. Então, a partir de março é um período que favorece essas questões de bens, né? Então isso é uma outra coisa interessante para falar aqui. Aí a gente vê também nesse mês uma energia que traz para você um desejo de, como eu sempre estou falando, inovar, mas tem toda uma impulsividade também acontecendo aqui para você nesse mês. E o final de março ele traz muita sorte, em modo geral, assim, para relacionamento. Então, para todas as pessoas que estão solteiras, pode ser você conhecendo alguém, especialmente se você tem o seu ascendente, lembra disso, de 8 a 13 graus, tá? Se você tem o ascendente, se você tem a Lua, se você tem um planeta como Vênus, como Marte, como Júpiter, em Áries, nesses graus. Laís, eu tenho Júpiter a 10 graus, maravilha. Eu tenho Vênus a 12 graus, pode ser também. Então, traz essa influência, né? A gente vê aqui também conflitos em casa, né? Apesar de ter essa questão de bens imobiliários e também para quem quer trocar de carro, vender carro, também é um período legal. Mas a gente vê aqui questões envolvendo a família, crises na família, pode ser por vários motivos. Às vezes a crise nem é sua, mas ela tem a ver com o irmão, com um membro da família qualquer. Então, isso também é uma coisa interessante para falar durante todo o mês de março, mas isso se torna mais evidente a partir do dia 14, ou seja, a gente tem a segunda semana, por causa também dos eclipses. Então, ou seja, março inteiro, ele é um mês que ele traz aí uma certa cautela. Essa cautela acontece por N motivos, mas os principais são eclipse, Mercúrio retrógrado e por aí vai. Vênus retrógrado, né? Então tem que ter uma certa atenção no que você faz e entender o seguinte, que em março nada é definitivo. Porque eu briguei com meu filho, com meu marido, a gente se separou. Eu também não estou querendo dizer aqui que você tem que contar com retorno, mas tem grande chance de ter big reviravoltas nos meses seguintes, tá? Então isso é uma coisa importante para falar. Outra coisa, março também traz uma energia que eu também comentei em fevereiro. Talvez aqui algumas pessoas vão receber ajuda financeira. Essa ajuda financeira pode estar vindo da família. A gente vê que março também é um mês muito bom, como eu falei, para você poder viajar com cuidado ou programar viagens em março. Então, aqui lá, eu estou em março, eu comprei uma passagem, uma viagem, fiz uma economia que pode me ajudar nesse sentido. Então, março traz essa influência, então, assim, vale a pena aproveitar. Então, assim, a gente percebe que março é um mês diferente do que você está acostumado a viver desde o início do ano. E aí, a principal novidade que a gente tem em março também, mas tem vídeo aqui no HC sobre isso, que é Netuno chega em Áries, né, no dia 30, que é um domingo. E se você tem o ascendente até 5 graus, até 4 a 5 graus de Áries, você sente esse impacto, né? Que é um deguste, na verdade. Então, vale a pena você assistir esse conteúdo para entender disso também. Touro, o mês de março para você. Bem, março é um mês que tem muita coisa acontecendo. A gente inicia março com Vênus retrógrado. Então, tudo que eu falei em fevereiro, para você aproveitar, a gente vê um certo dinamismo e é como se você tivesse um pouco tenso, um pouco tensa, né? Eu vou explicar por que isso acontece. Bem, primeiramente, a gente observa que o mês de março ele exige de você uma espécie de clareza, tá? Porque existe uma grande queda aqui que você vai sentir, Touro, na sua vitalidade,
às vezes você se sentindo um pouco mais, como é que eu posso dizer, sensível às críticas. De repente uma pessoa olha para você no trabalho, você já fica meio incomodado. Então a gente observa uma certa tensão no ar. Isso tudo acontece por tudo, né? Muitos planetas rodando aqui um setor da sua vida que mexe com o seu subconsciente, com a sua autoestima. Então é um mês que você, durante todo o mês, tá? E é um mês também de eclipse, né? Então assim, a gente vê a energia realmente de março com bastante cautela e atenção, tá? Em modo geral, a gente vê isso tudo, né? Uma tensão na comunicação, você se sentindo nas 2, 3 semanas de março mais ou menos, mas ao mesmo tempo, a gente observa que o mês de março é muito bom para quem trabalha solo, para quem trabalha com pesquisas, se você trabalha sozinho de alguma forma, porque é um mês que traz uma característica de isolamento. Isso tem a ver com o céu, né? Muita coisa em peixes, eclipse lunar, eclipse solar. Então, e outra coisa, o mês de março ele também traz uma energia que volta muita coisa do passado. Pessoas, a sua cabeça às vezes está um pouco no passado, mas uma coisa bacana, né? As 2 primeiras semanas de março, né, para a vida profissional é bacana. Então, atividades profissionais, clareza, você lidando aqui com autoridade, podendo de repente conseguir uma indicação, uma promoção para quem está desempregado, você conseguindo uma expansão de alguma forma. Ou seja, há muitas tarefas aqui que vão exigir de você alta performance. Por isso que existe esse desgaste também energético aqui, tá? Outra coisa, é um mês para algumas pessoas aqui, eu diria 50%, que vale a pena você começar a pensar a partir de agora em março, em você reavaliar as suas habilidades, desenvolver novas competências, novas habilidades no seu trabalho. Até mesmo por mudanças significativas de 2025, você, touro, não pode ser deixado para trás. Porque muitas vezes a gente, eu estou fazendo o que é certo. Sabe aquela história, em time que está ganhando não se muda? Mas tem que ter cuidado com isso, tá? Especialmente por causa do céu de março, tá? A gente observa no decorrer do mês de março, uma energia e uma vontade sua de liderar, de fazer acontecer. Por isso que gera esse desgaste, esse nervosismo para você, porque isso aumenta o gatilho de estresse do touro. Então você pode se sentir assim, por que eu estou acelerado? Por que eu estou correndo contra o tempo? Porque o ascendente touro não gosta de ser apressado. Mas é válido você saber que março traz essa energia, tá? Vamos falar de dinheiro, né? A situação financeira melhora, é mais significativa, eu diria, do dia 16 de março até mais ou menos o dia 28, tá? É onde eu sinto que traz mais estabilidade, que você está botando tudo em ordem e está tudo certo, tá? Isso é importante para falar aqui. A gente sabe que em março Mercúrio está em peixes, a gente tem também Mercúrio retrógrado, ou seja, por isso que eu falei, durante todo o mês de março ele é um pouquinho caótico. Tá? Você vai perceber aqui que a energia está caótica, ela está te trazendo para o passado, por isso que existe esse agito. Outra coisa, o mês de março o sono fica muito afetado, então você tem que prestar atenção. Outra coisa, se você tem um ascendente em touro a partir de 22 graus, e de 22 até 29, tá? Você está sendo afetado por Urano em touro. Né? Eu falo disso aqui também no HC, então vale a pena você assistir lá, tá? Mas em modo geral é isso, né? Eu falei disso em fevereiro, que você poderia realizar algumas coisas e tal, mas em março a gente vê uma tensão como um todo. Para pessoas que estão buscando e têm novas habilidades, vale a pena você se voluntariar. Eu vou fazer uma renda extra e tal, porque favorece isso a partir de março para você, tá bom? Outras questões importantes aqui. É importante ter cautela aqui com saúde para algumas pessoas, tá? Então, prestar atenção. Essa coisa de não dormir bem, que você fica com olheira, a mente não processa as informações. Então, aí fica em casa, não quer fazer muita coisa. Tem uma energia leve de estagnação em março. Claro, gente, que isso daqui não dura o mês todo, tá? Mas o astral de março para touro tá indicando de alguma forma uma leve colisãozinha que você tem no meio do caminho, tá? O final de março a energia muda, porque a gente vai ter no dia 30 de março, né? E o finalzinho de março a gente tem o Sol chegando em Áries no dia 20, depois no dia 30 a gente tem Netuno em Áries, tem informação aqui já de Netuno, mas em modo geral a gente vê que o finalzinho de março, a partir do dia 23 ao dia 31, você começa a se sentir mais energético e disposto. E eu repito, as perspectivas a nível da imagem, reputação, vida pública, em março também são boas para touro. Aproveita, porque passa,
tá bom? Aquela história, oportunidade é um careca com trança, né? Ele passa quando você puxa a trança quando está vindo na sua direção. Depois que passou, você não tem como puxar, porque é careca. Então, aproveita e lembre-se disso também, tá? Por um outro lado, existe um elemento aqui no céu de Marte, em março, que gera para você uma sensação de confusão, uma lerdeza, parece que as coisas ficam devagar para você, e existe aqui uma tendência para o touro a querer desistir. Você não vai desistir, porque touro é um signo fixo, mas você sente aquele cansaço. Então, quando eu estou cansada e de saco cheio de tudo, que a vida está dura, o que eu faço? Eu faço pausas, eu me retiro, eu vou para uma cachoeira, eu vou ficar comigo mesmo, eu vou fazer uma coisa que eu amo, porque a natureza nos deu o prazer para isso. Então, lembre-se disso no mês de março para você, tá bom? Aqui embaixo tem mais informação, mas fica esse lembrete para você em março. Te vejo em abril. O mês de março para Gêmeos. Esse é um mês que a gente tem uma alta carga de energia, porque a gente tem eclipse solar, eclipse lunar, tem planetas retrógrados, mas deixa eu começar com uma boa notícia. Esse mês você está com uma maré de sorte na sua vida afetiva. Quem está solteiro aqui tem grandes chances de ter novidades e movimentações nesse setor da sua vida. Agora fica aquele lembrete, né? Não tem céu favorável quando você não quer. Quando a pessoa te chama para sair, você não quer. Quando você está cheio de traumas e aí você não consegue processar porque você acha que o homem e a mulher, todo mundo é igual. Não é bem assim, tá? E para quem está em relacionamento e está em crise, aqui tem grandes chances de você conseguir resolver essas diferenças na sua vida, tá? Esse é o primeiro ponto para falar aqui. É um mês que tem uma carga emocional muito grande por causa dos eclipses, enfim, por causa da energia ainda de peixes, porque o Sol só chega no signo de Áries, que vai pegar fogo para você, Gêmeos, no dia 20, que é a terceira semana de março. Então fica esse lembrete aqui, que eu estou falando isso desde janeiro, né, Gêmeos, para você prestar um pouco de atenção à sua saúde de forma sistêmica, tá bom? Isso é interessante. E como a gente tem uma energia de peixes, né, talvez seja legal a gente observar o quê? Óleos essenciais, florais, para algumas pessoas aqui, tá bom? É claro, né, Gêmeos, que fica um lembrete para você buscar profissionais adequados da área para que você possa ter a sua orientação adequada caso seja realmente necessário, tá? A gente observa que todos os seus projetos, Gêmeos, que você der início nesse mês especificamente, a partir do eclipse solar, que ele vai acontecer no quarto sábado do mês, ou seja, no finalzinho do mês, você vai perceber que provavelmente nos próximos meses você vai colher os frutos. Ou seja, a gente tem toda uma abundância de energia nesse mês de março, apesar de ser um mês intenso, uma energia criativa, tá? Então, isso é bem bacana. E você lembra do que eu estou falando desde janeiro, de você aproveitar o apoio de Júpiter, porque em junho ele vai sair do seu ascendente. Então, você tendo esse apoio necessário para você expandir, tá bom? É um mês também muito aqui atrelado à carreira, à resolução de problemas no trabalho, em modo geral. Aqui tanto faz se você trabalha para alguém, se você é autônomo, empresário, então a gente vê resoluções chegando para você na sua imagem, vida pública e trabalho. A gente tem o mês de março intenso, mas para você muitas vezes ele vai ser bacana, porque você tá o quê? Ganhando força rapidamente. É como se você estivesse treinando na academia, levando tudo. Você está tomando um monte de suplemento, creatina, você está com força, tá? Então você entra no ritmo louco, intenso mesmo, frenético. Então presta atenção nisso como um todo. Outra coisa, esse é um mês que também tem muitos convites, porque tá todo mundo te querendo, lembra? Você tá com aquele ar, sabe quando a gente tá com perfume, que todo mundo elogia, que a pessoa encosta em você e fala assim, Laís, que perfume é esse que você tá usando? Então você tá com um jeito nesse sentido, mas é importante, não é porque você recebe uma série de convites que você vai para tudo, ou seja, o foco é dizer não. Quando você diz não ao outro, você diz sim a você mesmo, porque senão aqui você tende, nesse mês de março, especificamente, é o quê? A procrastinar. E aí isso acaba gerando o quê para você, Gêmeos? Uma inconstância, uma impaciência, até porque também em março a gente tem Vênus retrógrado, a gente tem Mercúrio em Áries, enfim, tem um monte de coisa acontecendo
em peixes e Áries aqui, tá? Então gera para você toda essa coisa de ficar acelerado, de querer fazer tudo, e aí você acaba não fazendo nada, tá bom? Ou se perdendo. Então cuidado com isso, tá? Então aproveita esse estímulo que você vai estar tendo em março, intelectual e de interagir, networking, contato, e você vai de um local a outro, você entra no seu carro, você está no ônibus, você está no metrô, você está no Uber, ou seja, tudo isso gerando para você um fluxo muito grande de movimento e energia, tá? A situação financeira fica melhor no meio do mês, ou seja, do dia 16 em diante, tá? A situação financeira ela tende a buscar um pouco mais de estabilidade aqui, e aí você consegue o quê? Administrar as finanças, o dinheiro e tudo mais. É importante falar aqui, Gêmeos, para algumas pessoas, tá? Planejamento financeiro é importante para você, até porque esse é um mês que você pode, por exemplo, ter uma reserva maior de dinheiro, ou seja, se você investe, você fala, nossa, esse mês eu consegui botar mais, ou eu consegui buscar uma orientação que me rendeu uma renda extra, alguma coisa nesse sentido, tá? Então a gente vê aqui um grande campo financeiro se abrindo para Gêmeos, especialmente de investimentos, tá? A partir do dia 16. Então isso é bacana para falar. Outra coisa, Gêmeos. Gêmeos adora estudar e aprender. Então saiba que o dinheiro que você investe em educação, livros, cursos, habilidades, vai ser recompensado. Lembra disso porque você já está sabendo disso em março. Então você já sabe disso para o resto do ano, ok? A gente também tem uma influência aqui nesse mês, né, devido à retrogradação de Mercúrio, em peixes, e isso vai gerar para você, de uma forma ou de outra, uma certa intuição no que deve ser feito daqui em diante. Daqui em diante que eu me refiro, Gêmeos, é a partir de abril, tá? Porque a gente está em março. Então isso é importante para você saber, para você evitar confusões, porque a sua intuição vai bater, vai falar, lê aquele livro, compra aquele curso, cursos rápidos, dinâmicos, tá? Nada de muita informação, tá? E outra coisa, abra o seu campo aqui, porque o Júpiter ainda está no seu ascendente, então ele ainda está te ajudando, tá bom? Então isso aqui também é interessante. E no final do mês de março, a gente continua com aquele senso de romance, de celebração. É claro que existe aqui algumas pessoas, né, que vão viver o que é, mas o meu amor não foi correspondido. Isso tudo é verdadeiro, porque tem você no meio do caminho, mas a gente vê uma energia muito propícia, tá? Para encontros, romance, para quem está em crise no relacionamento, você conseguir reparar ali, fazer alguns ajustes. E saiba do seguinte, no final do mês, a partir do dia 23, você vai perceber, do dia 23 ao dia 31 de março, tá? Você vai perceber que a comunicação é a sua chave. Então, de repente, você sentar, conversar, saber falar, tem que saber falar com o outro. Seja você homem ou mulher, né? Para as mulheres aqui, usar aquela energia feminina, para os homens também, porque no relacionamento afetivo um é masculino, o outro é feminino, independente do gênero. Então isso tudo vai te ajudar a sentar, conversar, saber o momento certo e principalmente aqui, para quem está em crise nos relacionamentos, saiba que você vai perceber no finalzinho de março e abril o que você deve desistir, o que você deve pausar e o que você deve insistir, tá bom? Saiba disso também. E fica um lembrete aqui também, Gêmeos, tem aqui no HC, Horizontes Cósmicos, tá? Netuno em Áries, porque isso vai começar a rodar agora no dia 30 de março, tá bom? Então volta lá para assistir também, ok? Te vejo em abril. Câncer, o mês de março para você. Esse é um mês que promete, viu? É um mês que promete. Vou começar falando que esse mês a gente tem uma série de movimentações retrógradas no céu, mas não precisa se preocupar com isso não. Mas eu vou explicar o que significa. A gente tem eclipse também. Aqui no HC tem informações sobre isso. A gente percebe que março começa com uma energia que traz para você, muitas vezes, uma sensação de leveza, de otimismo, principalmente aqui, imagem, reputação e carreira. Então se prepare, Câncer, que esse mês promete. Mas lembre-se que os efeitos do eclipse, eles rodam aí por meses, às vezes até 1 ano e meio. Mas então tudo que você fizer em março, a nível profissional, aí projetos, né, trabalho, negócios, em modo geral, tem tendências a serem promissores, tá? Tem grandes chances disso acontecer, tá? E você vai perceber que tudo que você fizer em março, abril, você vai colher os frutos no decorrer do ano, tá? Então a gente tem um astral aqui intenso,
mas é um astral também de sorte. Só que o que acontece, Câncer? O principal tema aqui que eu sinto, enfim, devido aos planetas em Áries e tudo mais, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, né, Netuno chegando em Áries, é que você fica um pouco impaciente, porque você vai lidar, embora tenha promessas aqui de sucesso e oportunidades na vida profissional, você vai lidar com um aspecto que é uma sensação de esforço e que você tem que superar alguma coisa. Essa questão de superar alguma coisa, a primeira coisa é aprender a focar no trabalho. Então não é um mês que você pode chegar e ficar desperdiçando a sua energia com coisas totalmente inúteis. Deixa isso para depois, tá? Esse é um mês que você vai ver que, assim, evita ficar dando muita atenção ali a coisas internas da família, entende? Se for possível, resolva, busque a harmonia na sua vida pessoal, porque assim não prejudica as oportunidades da sua vida profissional e do seu futuro, tá bom? Isso é importante. Então fica um lembrete aqui, o mantra para março, vou proteger minha energia, tá? Os primeiros dias de março, tá? A gente tem uma energia que gera para você novas oportunidades. A sensação de mudança, novas oportunidades no trabalho, às vezes a sua empresa está passando por uma reformulação, qualquer coisa nesse sentido. Então a gente começa a perceber que os seus esforços eles vão dar frutos eventualmente. Então a gente vê todo um lado seu competitivo e ambicioso durante o mês de março, tá? Aqui a gente tem bons negócios, negociações para quem trabalha com área comercial, para quem trabalha com áreas competitivas, para quem tem que inovar. Cara, é um mês de inovação, até porque a gente tem um eclipse solar que para você, Câncer, vai bater ou na sua casa 9 ou na casa 10, e assim, são duas casas magníficas. Só que são meses desses efeitos. Então a gente vê uma iluminação aqui para você que tende a te levar na direção certa, na vida profissional, na sua fé, com relação a viagens, para quem está passando por processos de imigração, tirando o passaporte, outras cidadanias, para quem está terminando os estudos nesse ano ou quer se formar. Então a gente vê toda uma energia boa nesse sentido, mas a gente vê aqueles conflitos e desacordos que eu citei com relação a chefes, o trabalho em si, e isso daqui também te irrita um pouco, tá? Esse é o primeiro ponto para falar. Esse é o mês, Câncer, que você vai ver que talvez você tenha que convencer alguém de alguma coisa. Então, você precisa, nesse mês de março, entender o seguinte: eu não posso sair da minha casa, eu não posso ir para o Instagram, eu não posso ir para o LinkedIn de qualquer jeito. Eu preciso entender que esse mês eu estou sendo vista e visto. Então, eu tenho que sair de casa, eu entro no meu carro, eu tenho que estar alinhada. Às vezes, eu estou indo tomar um café ali na esquina. Eu nunca sei o que pode acontecer no meio do caminho. Então, lembra disso nesse mês, tá bom? O meio do mês, a gente observa a partir do dia 16. Dia 16, dia 23, a gente vê que você começa a ser notado, em modo geral aqui. Aqui surgem soluções para todos os seus desafios, inclusive financeiros. Para quem está com problema financeiro, a partir do dia 16, a vida começa a criar circunstâncias que vão te ajudar. A gente tem um astral aqui em março de intuição. Então você vai perceber que se você unir a sua intuição, os seus sentimentos, com um lado mais lógico e racional, você vai encontrar o quê? Cooperação, que é ajuda e harmonia. Os últimos dias de março, especificamente a partir do dia 23 até o dia 31, a gente começa a perceber que você tende a ser valorizado, recompensado por tudo que você passou nesse mês, tá? Então isso também é bacana. Aqui a gente percebe, para algumas pessoas, mudanças a respeito de CEP. CEP, residência, casa, lar, bens. Então, às vezes, é você trocando aí o seu carro ou pensando em trocar o seu carro. Então, assim, coisas nesse sentido, né? Ou algumas pessoas aqui podem estar pensando em viajando também, porque é um mês que traz uma energia nesse sentido, tá? E, por fim, eu quero dizer aqui, Câncer, para você que finalmente, eu diria, pela primeira vez nesse ano de 2025, você começa a se sentir mais você, sabe? Quando agora parece que eu estou no meu elemento, tá? Bem, fica esse lembrete aqui que março é um mês intenso para você. Para quem está com problemas no trabalho, está desempregado,
eu preciso te alertar que a partir do dia 20 é um período significativo para isso. Isso vai durar também até meados de abril. Essa questão do sucesso profissional para quem está desempregado, quer trabalho, para quem quer ter fama, notoriedade, essa energia influencia, tá? Veja aqui também no HC sobre os eclipses, tá bom? É isso, Câncer, te vejo em abril. Leão, o mês de março para você, esse é um mês que acontecem muitas coisas. A gente vai ter eclipse agora em março, mas para você, Leão, ele inicia um mês com uma energia muito positiva. Você começa a se sentir disposto, disposta, mas eu preciso te alertar de algumas informações. A primeira informação é o seguinte: a gente inicia o mês de março com Vênus em movimento retrógrado para você. E para você, Leão, isso significa a seguinte questão: se você for viajar, se você estiver estudando, né? Ah, Laís, eu estou fazendo meu mestrado, doutorado, faculdade, seja lá o que for, a gente percebe que você vive um processo aqui que faz com que você reveja muitas coisas, a sua forma de viver, como é que você leva a vida, se você quer realmente viajar, se você quer fazer uma aplicação para fora do país, independente de onde você esteja morando. Então, a gente vê muitas questões aqui envolvendo o que é fé para você também. E digo mais, para muitas pessoas aqui, o Clube 10 Mais volta, especialmente mulheres, tá? Mulheres em modo geral. E também você reavalia a sua forma de se relacionar com a sua fé, com mulheres, com pessoas do ambiente jurídico aqui. Então, a gente pensa assim, se você trabalha numa área assim, ou se você estuda alguma coisa, você fica reavaliando aquelas coisas, né? Por um outro lado, a gente vê que traz esse impulso de inovação na sua vida pessoal também. A gente percebe que tem uma oscilação grande de humor aqui acontecendo para você. Então, você está bem, às vezes você está com muita fé, aí você questiona, aí você tem um impulso. Então, a gente vê muitas conotações nesse mês de março para você envolvendo seus sistemas de crenças, que é o que você acredita. Se você frequenta algum local religioso, filosófico, isso vem à tona para você. Para pessoas que estão solteiras, tá? Como eu já falei. Gente do passado volta, você pode conhecer alguém numa viagem ou alguém distante de você que te procura. Tá? Então, a gente vê aqui muitas questões envolvendo a vida afetiva. Agora, se você está em crise no relacionamento, a gente vê um certo ioiô, um caos aqui, tá? Para quem conhecer alguém, estiver iniciando, vá com calma, que é a melhor coisa para você. Porque tem grandes chances aqui também de você ter decepções. Isso acontece por vários motivos aqui no céu. Eu coloquei aqui embaixo mais informações, tá? Os primeiros dias de março a gente vê uma energia muito forte, você disposto, disposta, né? Mas assim, tem confusão nesse mês também, tá? Esse é um mês que o leão costuma ter sorte aí, em modo geral, no ascendente, mas aqui favorece também pessoas que querem inovar, de repente no campo científico, na área criativa, em projetos e estudos, tá? É o mês que você tá se sentindo assim, não, eu consigo, eu executo, eu faço, essa história toda. Isso tem a ver com o astral, né? Vênus em Áries, né? A gente vê Mercúrio e Vênus, enfim, na sua casa 9. Então, a gente vê você com muita fé, muita disposição, mas cuidado com a alta expectativa, tá? Aqui favorece muito essas questões de viagens, de locomoção, de você expandir, de você quebrar os seus horizontes. Sabe quando a gente muda o nosso sistema de crença, a gente percebe que quem estava se limitando somos nós mesmos? Porque Áries traz muito uma energia de autenticidade e individualidade. Então, é um mês que traz muito disso. Presta atenção aqui, Leão, com a questão material e financeira no meio do mês, tá? Porque tem chances aqui de você ter imprevistos. Isso acontece porque em março a gente tem eclipse em Virgem e a gente também tem eclipse em Áries, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Para você, Leão, cuidado aqui com o bolso, tá? Dinheiro, investimentos, cuidado com o orçamento. Às vezes é porque compra demais, é porque você tem que ajudar alguém da família. Então a gente vê todas essas questões envolvendo isso. Então vamos ter um pouco de cautela. Só que isso daqui, Leão, vai durar nos próximos meses. Por isso que eu estou falando, já estou avisando em março para você saber que os próximos meses vai exigir de você atenção com a forma que você estoca dinheiro e gerencia os seus recursos e o seu valor, tá bom? Isso é importante para falar. Para quem trabalha com pessoas, equipe, é um mês que traz aqui novidades e coisas assim. Tem muito otimismo, né? Que você está com fé, mesmo reavaliando as suas crenças. E os últimos dias, né?
de março, eu diria especificamente a partir do dia 21 ao finalzinho de março, a gente percebe que você entra também de novo nesse ritmo acelerado. Isso acontece devido ao céu, né, e tudo mais, você querendo correr. É um mês que favorece pessoas que gostam de fazer atividade ao ar livre. Eu adoro fazer uma trilha, eu adoro andar de bike pelo parque aqui da minha cidade. Então, é um mês que favorece muito essas atividades, né? Então, você entra nesse ritmo. E como a gente tem uma lua nova, né, no finalzinho do mês de março, né, no dia 29 e tudo mais, ela favorece esse ciclo para você de oportunidade, de expansão. Porque o que é uma oportunidade? Deixa eu falar isso para você, Leão. Olha, março de 2025 tem muitas oportunidades para você, mas você tem que agarrar, porque a oportunidade passa por nós e a gente às vezes não pega ali e aí acabou, escapou. Saiba que não existe oportunidade perdida, alguém vai lá e pega. E a gente vê isso acontecendo para você no finalzinho de março e início de abril, tá? É importante falar isso. Outra coisa, a gente vê um pico aqui de criatividade para muitas pessoas, tá? Mas esse pico de criatividade no final do mês, devido, enfim, a aspectos do céu aqui, a gente percebe que você, por um outro lado, você começa a se sentir um pouco confuso, toda aquela energia que você estava no decorrer do mês, você fica, em alguns momentos, inseguro. É até engraçado, né, falar isso aqui para o ascendente em Leão de insegurança, mas a gente vê essa característica aqui para algumas pessoas, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Mas, em modo geral, apesar de ser um mês intenso, caótico no céu, em termos de energia do coletivo, né, devido às retrogradações, para você, Leão, a gente vê esse otimismo, só cuidado com os excessos. E fica um lembrete, sim, de você poder renovar a sua fé, a esperança, as suas ações, a direção que você está indo e tudo mais, tá bom? Te vejo em abril. Leão, o mês de março para você, esse é um mês que acontecem muitas coisas. A gente vai ter eclipse agora em março, mas para você, Leão, ele inicia um mês com uma energia muito positiva. Você começa a se sentir disposto, disposta, mas eu preciso te alertar de algumas informações. A primeira informação é o seguinte: a gente inicia o mês de março com Vênus em movimento retrógrado para você. E para você, Leão, isso significa a seguinte questão: se você for viajar, se você estiver estudando, né? Laís, eu estou fazendo meu mestrado, doutorado, faculdade, seja lá o que for, a gente percebe que você vive um processo aqui que faz com que você reveja muitas coisas, a sua forma de viver, como é que você leva a vida, se você quer realmente viajar, se você quer fazer uma aplicação para fora do país, independente de onde você esteja morando. Então, a gente vê muitas questões aqui envolvendo o que é fé para você também. E digo mais, para muitas pessoas aqui, o Clube 10 Mais volta, especialmente mulheres, tá? Mulheres em modo geral. E também você reavalia a sua forma de se relacionar com a sua fé, com mulheres, com pessoas do ambiente jurídico aqui. Então, a gente pensa assim, se você trabalha numa área assim, ou se você estuda alguma coisa, você fica reavaliando aquelas coisas, né? Por um outro lado, a gente vê que traz esse impulso de inovação na sua vida pessoal também. A gente percebe que tem uma oscilação grande de humor aqui acontecendo para você. Então, você está bem, às vezes você está com muita fé, aí você questiona, aí você tem um impulso. Então, a gente vê muitas conotações nesse mês de março para você envolvendo seus sistemas de crenças, que é o que você acredita. Se você frequenta algum local religioso, filosófico, isso vem à tona para você. Para pessoas que estão solteiras, tá? Como eu já falei. Gente do passado volta, você pode conhecer alguém numa viagem ou alguém distante de você que te procura, tá? Então a gente vê aqui muitas questões envolvendo a vida afetiva. Agora, se você está em crise no relacionamento, a gente vê um certo ioiô, um caos aqui, tá? Para quem conhecer alguém, estiver iniciando, vá com calma, que é a melhor coisa para você. Porque tem grandes chances aqui também de você ter decepções. Isso acontece por vários motivos aqui no céu. Eu coloquei aqui embaixo mais informações, tá? Os primeiros dias de março a gente vê uma energia muito forte, você disposto, disposta, né? E mais assim, tem confusão nesse mês também, tá? Esse é um mês que o leão costuma ter sorte aí, em modo geral, no ascendente, mas aqui favorece também pessoas que querem inovar, de repente no campo científico, na área criativa, em projetos, estudos, tá? É o mês que você está se sentindo assim, não, eu consigo, eu executo, eu faço, essa história toda. Isso tem a ver com o astral, né? Vênus em Áries, né? A gente vê
Mercúrio e Vênus, enfim, na sua casa 9. Então a gente vê você muita fé, muita disposição, mas cuidado com a alta expectativa, tá? Aqui favorece muito essas questões de viagens, de locomoção, de você expandir, de você quebrar os seus horizontes. Sabe quando a gente muda o nosso sistema de crença, a gente percebe que quem estava se limitando somos nós mesmos? Porque Áries traz muito uma energia de autenticidade e individualidade. Então é um mês que traz muito disso. Presta atenção aqui, Leão, com a questão material e financeira no meio do mês, tá? Porque tem chances aqui de você ter imprevistos. Isso acontece porque em março a gente tem eclipse em Virgem e a gente também tem eclipse em Áries, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Para você, Leão, cuidado aqui com o bolso, tá? Dinheiro, investimentos, cuidado com o orçamento. Às vezes é porque compra demais, é porque você tem que ajudar alguém da família. Então a gente vê todas essas questões envolvendo isso. Então vamos ter um pouco de cautela. Só que isso daqui, Leão, vai durar nos próximos meses. Por isso que eu estou falando, já estou avisando em março para você saber que os próximos meses vai exigir de você atenção com a forma que você estoca dinheiro e gerencia os seus recursos e o seu valor, tá bom? Isso é importante para falar. Para quem trabalha com pessoas, equipe, é um mês que traz aqui novidades e coisas assim. Tem muito otimismo, né? Que você está com fé, mesmo reavaliando as suas crenças. E os últimos dias, né, de março, eu diria especificamente a partir do dia 21 ao finalzinho de março, a gente percebe que você entra também de novo nesse ritmo acelerado. Isso acontece devido ao céu, né, e tudo mais, você querendo correr. É um mês que favorece pessoas que gostam de fazer atividade ao ar livre. Eu adoro fazer uma trilha, eu adoro andar de bike pelo parque aqui da minha cidade. Então, é um mês que favorece muito essas atividades, né? Então, você entra nesse ritmo. E como a gente tem uma lua nova, né, no finalzinho do mês de março, né, no dia 29 e tudo mais, ela favorece esse ciclo para você de oportunidade, de expansão. Porque o que é uma oportunidade? Deixa eu falar isso para você, Leão. Olha, março de 2025 tem muitas oportunidades para você, mas você tem que agarrar. Porque a oportunidade passa por nós e a gente, às vezes, não pega ali e aí acabou, escapou. Saiba que não existe oportunidade perdida. Alguém vai lá e pega. E a gente vê isso acontecendo para você no finalzinho de março e início de abril, tá? É importante falar isso. Outra coisa, a gente vê um pico aqui de criatividade para muitas pessoas, tá? Mas esse pico de criatividade no final do mês, devido, enfim, a aspectos do céu aqui, a gente percebe que você, por um outro lado, você começa a se sentir um pouco confuso. Toda aquela energia que você estava no decorrer do mês, você fica, em alguns momentos, inseguro. É até engraçado, né, falar isso aqui para o ascendente em Leão de insegurança, mas a gente vê essa característica aqui para algumas pessoas, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Mas, em modo geral, apesar de ser um mês intenso, caótico no céu, em termos de energia do coletivo, né, devido às retrogradações, para você, Leão, a gente vê esse otimismo, só cuidado com os excessos. E fica um lembrete, sim, de você poder renovar a sua fé, a esperança, as suas ações, a direção que você está indo e tudo mais, tá bom? Te vejo em abril. Virgem, o mês de março para você, esse é um mês de muita intensidade. Porque agora, no mês de março, a gente vai ter eclipse no seu signo, no seu ascendente, e a gente também tem alguns planetas retrógrados aqui, né? Primeiramente, o que eu tenho para dizer aqui, Virgem, para você é que a gente começa o mês de março com um clima de romance, né? Isso está rolando esse ano, viu? Então a gente traz um pouco de clima de romance para o Virgem aqui nesse início de mês. É um mês também que você não precisa temer o caos e a mudança. Você vai perceber que as emoções podem fugir um pouco ao seu controle, mas a gente vê grandes chances aqui de pessoas se encontrarem, terem momentos e serem felizes amorosamente e afetivamente. Então a gente vê todo um clima, uma energia romântica aqui. A gente vê efeitos positivos na sua vida profissional, na sua carreira, tá bom? Você fazendo aqui, Virgem, alguns progressos na sua carreira, você tendo amizades, contatos, interações, então isso é bacana. A gente vê aqui para algumas pessoas uma possível liderança e autoridade referente a equipes, né? Lidar com pessoas e tal, ou seja, é um mês também de você trabalhar muito a você mesmo, especialmente por causa do eclipse, que eu vou falar daqui a pouquinho. É um mês que fica um lembrete de você dar continuidade, né, a tudo que você começou
nos meses anteriores, né? A gente vê várias oportunidades aqui financeiras nesse mês, tá? Isso aqui vai rolar durante todo o mês, mas especificamente na primeira semana para poder investir dinheiro. Então a gente vê aqui você falando muito, a gente vê um aumento de libido aqui, segredos, informações privilegiadas chegando até você dentro da primeira semana, tá? A gente vê também acontecendo aqui uma conclusão de algum trabalho, só que assim, esse é um mês que você se esforça muito, você se esforça na implementação de novas ideias. Aqui favorece muitas pessoas que trabalham como autônomo, freelance, tendo chances de você ter algum sucesso, de você ter clientes, né? Então isso é bacana para falar aqui. A gente vê uma certa desarmonia aqui para muitas pessoas na vida doméstica e familiar, tá? Isso acontece porque a gente está com Vênus retrógrado agora em março, enfim, Mercúrio também retrógrado, né, na terceira semana, e isso vai gerar para você essa coisa, tipo um aumento de agressividade, de repente as pessoas brigando na família, chegando até os seus ouvidos fofoca, confusão, ressentimento, cuidado aqui com raiva, né, e coisas nesse sentido, pode estar vindo de você, coisas do passado voltam à tona aqui, tá? E eu diria aqui que tem muito também a característica de ocultação, de romance, de segredos para muitas pessoas, tá? Só que tudo vem à tona, então não adianta a gente também querer esconder, porque as coisas, elas costumam vir à tona. Então é interessante para falar aqui, mas deixa eu falar da melhor parte. Saiba que a partir da terceira semana, especificamente a partir do dia 14, a gente começa a perceber uma série de coisas bacanas aqui para você, né? Primeiramente, como eu falei, a gente fecha o mês com oportunidades na vida financeira, na intimidade, nada, esse é um mês que tudo que estava oculto vem à tona, não tem como esconder nada de você aqui durante esse mês. E aí, Virgem, fica um lembrete para você que a gente tem agora em março um eclipse, né, para você especificamente, que ele vai cair num setor da sua vida, os efeitos vão durar cerca de 6 meses, que vai exigir de você uma renovação total. Então você vai ver que tudo relacionado ao seu corpo físico, a sua imagem, o seu jeito de ser, temas como a sua vida financeira, material e a sua vida íntima, que é libido, intimidade, até mesmo a sua relação com a família do outro, para quem está no relacionamento sério, tá? Vai exigir muito de você nos próximos meses. Mas essa sua renovação pessoal, que é esse eclipse, né, que é um eclipse de lua cheia na sua casa 1, que acontece especificamente aqui para você no meio do mês, no dia 14, ele vai detonar em você essa alteração da sua identidade e objetivos. Só que toda vez que a gente vive um processo assim, naturalmente, quando eu foco em mim, provavelmente eu deixo um pouco de querer ser validada pelo outro, eu deixo de lado muitas coisas, e isso naturalmente gera no outro que está acostumado, que eu sou uma serviçal, porque o Virgem traz muito essa característica, eu quero ser útil, eu quero servir, eu quero contribuir, só que nisso eu acabo esquecendo de mim. Então a gente começa a ver que, de repente, perceba isso nos próximos meses, que você vai focar mais em você. Quem estava acostumado ou acostumada que tudo era sobre o outro, começa a falar, nossa, fulano, você está diferente. A gente aprende na vida a equilibrar, né? A gente entende que eu também faço parte e integro as relações. E aí, Virgem, é interessante falar o seguinte, no final do mês, a gente tem uma lua nova, que também ela está eclipsada, né? Enfim, um eclipse parcial em Áries, e para você, se prepara, vem muita movimentação para você aí de transformações internas, vai acontecer nos próximos meses, a partir do dia 29 de março, vários altos e baixos, coisas repentinas, mas que você é beneficiado. Você vai descobrir que existe um lado seu que é fênix, e se prepara que as suas relações elas vão passar por inovações, e o teu bolso, especialmente para a galera que tem rendimentos, investimentos, questões envolvendo, por exemplo, heranças, taxas, pensões, tudo isso vai vir à tona para você de forma que te beneficie. Então, lembre-se disso. Uma emergência alheia, por mais difícil que possa ser, parece que para mim, no final do jogo, eu vou ser beneficiado, eu vou descobrir em mim uma nova identidade. Então, é bem profundo essa transformação. E o final do mês, para eu fechar aqui, ele toca muito nesse assunto de sexo, de intimidade, da sua relação
com informação, com diversão. Então, assim, é um mês muito, muito intenso, mas é muito mesmo. Aqui embaixo tem mais informações, tá bom? Aproveite, Virgem, porque demora muito para a gente viver alguns eclipses. Então, se a vida está te chamando nesse momento para você se renovar a sua identidade, seu jeito de ser pelos próximos meses, não é só agora em março, lembre-se disso. E não fique tão culpado e tudo mais, porque Saturno está na sua casa 7 ainda. Aqui no HC tem Saturno, quando ele vai mudar, que vai ser no meio do ano, ele está exigindo muito de você, Virgem. Então, aprenda a equilibrar isso e ficar sem culpa, sem crítica e sem se sentir mal, tá bom? Te vejo em abril.